para começar a tramitar na Câmara dos Deputados. O texto da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, prevê uma carga de trabalho de 4x3. Mas isso é viável? Quais os impactos que essa redução pode causar às empresas e à economia brasileira? Para falarmos um pouco dessas questões, eu converso agora com a administradora e professora da Escola de Negócios da PUC, Lorraine Miller. Boa noite, bem-vindo ao Poder RS, Lorraine. Boa noite, Orestes, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, eu convoquei aqui a senhora por ter uma visão independente do assunto, então a gente está com o tempo um pouquinho exprimido hoje, a gente vai voltar a falar na semana que vem aqui no Poder RS sobre isso. Eu queria que a senhora desse as duas visões sobre esse tema, que é a polêmica da semana. Quem é favorável, né, a escala ali 6x1, 5x2 ou até 4x3, e quais são os argumentos contrários, por favor? Então, vamos ver de que forma eu posso contribuir com isso, né? A minha área é gestão de pessoas, então talvez eu consiga dar uma visão. Sempre que a gente pensa na questão de qualidade de vida do trabalhador, se pensa no número de horas trabalhadas. O que me parece oportuno? A gente entender que estar em um ambiente de trabalho não é o único fator estressor de um colaborador. Então, eu preciso pensar nesse contexto também, a forma como ele chega no seu espaço de trabalho, o tempo que ele fica lá dentro, as condições que ele tem para trabalhar, o quanto ele tem de capacitação para os trabalhos que ele tem, etc. Quando a gente olha para o lado do empresariado, toda vez que eu tiro um colaborador do seu espaço de trabalho, supostamente eu estou perdendo produtividade. Então, uma das questões que eu vi, e eu li a PEC, obviamente, né, e que me chamou a atenção, foi, por exemplo, uma pesquisa que aparece trazendo que no Reino Unido e que em alguns outros países isso funcionou. O primeiro questionamento que eu faço é, ok, vamos lá, né? Eu posso pegar a geografia do Reino Unido, o PIB do Reino Unido, ou da França, ou da Suécia, ou da Espanha, onde isso já aconteceu. Eu posso pegar a realidade desses países e trazer isso para cá, com a realidade brasileira, enfim, com a realidade que a gente tem aqui. Será que é plausível? Aí um outro ponto que traz que é bem importante, diz, aumentou a produtividade. Faz uma conta simples comigo. Eu tenho 5 dias de trabalho. Eu tenho um número X de entregas que eu tenho que fazer nesses 5 dias. Eu tiro 20% desse tempo, mas eu continuo tendo o mesmo número de entregas. Ok, a produtividade aumentou. Por quê? Porque eu tirei 20% e entreguei as mesmas coisas que eu tinha que entregar no 100% do tempo. Então, quando a gente pensa em produtividade, é importante a gente olhar que eu tenho N outras situações que interferem numa produtividade, que não apenas o tempo trabalhado. Aliás, um estudo que eu vi essa semana diz o seguinte, a produtividade do brasileiro ela é 25%, né, se comparado à produtividade do norte-americano. É 25% para cima ou para baixo? Para baixo. Pois então, aí a gente precisa olhar para outras coisas, né? Então, o que acontece? Eu recebo, escola de negócios, né? Eu recebo um colaborador que não está capacitado. O que a empresa faz? Para capacitar. Por que é que ele não está capacitado? Porque ele veio já deficitário do ensino tradicional, seja ele público ou privado, né? Então, eu preciso pensar que a gente já onera a empresa numa série de questões. Muito bem. Aí uma outra questão que apareceu, mas vai ser importante para essa pessoa ter mais tempo com a sua família. Acho que isso é verdadeiro, eu entendo que tempo com a família é algo adequado. Muito bem, mas aí eu vou fazer uma pergunta, por que a gente sai de 6-1 para um extremo que é 4x3? Por que eu não chego num meio termo, então, que seria um 5x2? Trabalha 5 dias, folga 2. Mas eu também vou pensar em outras questões que em muitos países, quando se adotou isso, houve a obrigatoriedade do empresariado complementar. Então, eu libero esse um dia, mas eu tenho que colocar, obrigatório por lei, alguém aqui para cumprir isso. Bom, então, como empresário, essa pessoa vai ter ou não a liberdade de gerir o seu negócio? Até que ponto colocar um negócio ou empresariar permanece sendo um exercício de fazer as coisas de uma determinada maneira?
Quem coloca um negócio muitas vezes ou por necessidade ou porque quer fazer as coisas do seu jeito. A gente percebe que muitas empresas têm investido no bem-estar do funcionário, têm buscado alternativas, têm buscado flexibilidade. Tive a oportunidade de acompanhar como isso aconteceu no setor de bares e restaurantes em Gramado, quer dizer, um trade turístico que é um case de sucesso exemplar no país e que não foi mediado pelo poder público. Eu acho que agora, até dando uma opinião aqui, eu acho que quanto mais legislação a gente tem em amarras, complica a vida de todo mundo. E o ideal é que cada setor, inclusive, consiga, né, conversar. Porque o setor de tecnologia, talvez faça sentido isso, né? Vários setores pode fazer sentido, até uma escala menor mesmo, de 4x3. Agora, em muitos outros setores, isso é impossível, né? Inviabilizaria vários negócios, vários serviços, ou deixaria os produtos ainda mais caros. Eu realmente estou com o tempo um pouco exprimido hoje, professora, vou lhe pedir para a gente voltar a conversar com mais calma sobre isso na semana que vem, mas eu queria o seu minuto final aqui, uma reflexão, e aí pode ser mais pessoal sua sobre este projeto. A minha defesa aqui está bem clara, viu? Deixa cada setor conversar entre o empresário e o trabalhador. Tenho certeza que cada setor vai chegar ao melhor termo, porque ninguém mais do que os empresários tem notado que o seu corpo de colaboradores, né, de trabalhadores, precisam estar bem motivados, né, e sem esses problemas todos de depressão, burnout, enfim, para poder ter uma produção maior. Então, no minuto final, eu concordo com a tua posição, mas isso é uma opinião pessoal da Lorraine, né? Eu entendo que as partes têm condições de se ajustar. Muito bem, então, quero fazer algo que envolva